1 Tessalonicenses, então, capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao verso 8, a palavra de Deus diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então hoje nós vamos meditar sobre o cristão e a sua sexualidade. A partir do ano de 1960, o mundo viveu uma grande revolução cultural, uma revolução que trouxe uma mudança no pensamento e no comportamento humano. Uma das áreas que mais foram transformadas pela revolução cultural foi a liberdade sexual. E eu quero, resumidamente aqui, destacar algumas ideias sobre como a revolução cultural a partir de 1960 afetou a maneira das pessoas pensarem e se comportarem sobre a questão da sexualidade. Primeira coisa, passou-se a ter uma visão de que a sexualidade é apenas como uma gratificação pessoal. Sendo assim, muitas pessoas começaram a pensar de que não há moralidade quando nós pensamos em algum tipo de recompensa pessoal. Algumas pessoas toleram certos tipos de pecados na área da sexualidade, mas outros não. O que importa é você ter algum tipo de gratificação, algum tipo de prazer sexual. A segunda coisa é que o sexo passou a ser visto apenas como uma função puramente biológica. Ou seja, é uma necessidade que todo ser humano tem, e para praticar esta sua necessidade, para ele se sentir satisfeito, ele não precisa refrear a si mesmo com qualquer princípio moral. A terceira ideia é que o sexo, então, passou a ser algo casual, como uma forma de diversão, uma maneira de você experimentar o prazer com qualquer tipo de pessoa, em qualquer hora, em qualquer momento. Em quarto lugar, o sexo passou a ser visto, então, como um bem supremo. O prazer pelo prazer, sem qualquer conexão mais profunda. Pessoas passaram a ser apenas meios de satisfação e não como meios de relação e construções significativas em seus relacionamentos interpessoais. Em quinto lugar, o sexo passou a ser visto como uma gratificação instantânea, uma satisfação imediata. Desta maneira, o sexo passou a ser visto como algo legítimo, por exemplo, antes
do casamento. E em sexto lugar, o sexo como um medidor de um relacionamento estável. A compatibilidade sexual e a satisfação pessoal se tornaram, então, fatores determinantes para a estabilidade conjugal. O casamento passou a ser visto como algo descartável se não há mais prazer e satisfação sexual. Esses são os dogmas da sexualidade do mundo moderno que nós vivemos a partir da Revolução Cultural de 1960. E essas mesmas tendências já eram presentes entre os tessalonicenses. A cidade de Tessalônica era parte de uma cultura grego-romana. Havia, então, muita imoralidade naquela cultura. Havia fornicação, adultério, homossexualismo, pedofilia, travestismo. Era algo muito comum, era algo muito normal naquele tempo. Além disso, a sexualidade fazia parte da atividade religiosa da maioria das pessoas que eram pagãs. As religiões de mistério, a deusa Afrodite, ensinavam, por exemplo, a prostituição ritual. No templo de Afrodite, na cidade de Corinto, haviam cerca de 1000 sacerdotisas cultuais que se prostituíam através de rituais religiosos. Então, dentro do paganismo religioso, o sexo imoral era algo absolutamente aceitável, tolerado e incentivado. Sendo assim, o que chamamos de pecado sexual era aceito e tolerado pelos tessalonicenses. Naquela igreja, haviam crentes que antes participavam dessas práticas, inclusive muitas mulheres de alta posição na sociedade. É em razão disso que nós percebemos a preocupação de Paulo sobre a prática da sexualidade na vida do povo de Deus. 3 perguntas Paulo responde aqui nesses versos que nós acabamos de ler. A primeira diz respeito ao tipo de conduta sexual que Deus requer do seu povo. A segunda pergunta é sobre como pode um crente ser sexualmente moral. E a terceira, por que um crente deve ser alguém que busca uma vida de santidade na área sexual. Então eu quero primeiro responder essa pergunta. Que tipo de conduta sexual que Deus requer do seu povo? Nós vamos tratar das duas outras em outro momento. Hoje eu quero então tratar sobre isso. Que tipo de conduta sexual Deus requer do seu povo? Paulo diz aí no verso de número 3: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo aqui estabelece então o padrão de Deus para a sexualidade. Ele diz que o cristão deve entender qual é a vontade de Deus para a sua vida sexual. E ele diz que a vontade de Deus é que se abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus para a vida do cristão na área sexual. Deus não é contra a sexualidade, porque Ele é o criador dela. Deus nos criou para nos relacionarmos, marido e mulher,
dentro de uma sexualidade sadia que o glorifique como nosso Criador. Porém, a sexualidade criada por Deus dentro do casamento foi corrompida pelo pecado. E o pecado trouxe consequências em todas as áreas da vida humana, inclusive a sexualidade. Uma sexualidade que não honra o Criador é uma sexualidade onde há imoralidade. Esta exortação aqui do apóstolo Paulo já tinha sido feita anteriormente, como nós vimos no verso 1 e 2, quando ele diz que ele exortava no Senhor Jesus que nós deveríamos viver uma vida de maneira que devemos agradar a Deus. Agradar a Deus. Então os tessalonicenses precisavam entender e compreender qual era a vontade de Deus para as suas vidas. E Paulo definiu aqui a vontade de Deus através de um princípio universal. Um princípio universal de Deus para o seu povo, que é a santificação. Santificação. A palavra santificação vem da palavra santo, que significa separado. Separado do pecado e separado para a santidade de Deus. Deus quer que os crentes se separem de tudo o que é mal, de tudo o que é carnal, de tudo aquilo que é impuro. A santificação é um processo que tem como resultado a obra da salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, capítulo 6, do verso de número 9 ao verso 11, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que nessa lista, Paulo menciona alguns pecados de imoralidade sexual. Ele fala a respeito dos impuros, dos adúlteros, dos efeminados e dos sodomitas. Esta palavra tem a ver com os moradores da cidade de Sodoma. Paulo está falando aqui a respeito da homossexualidade. Ele está dizendo que esses pecados na área da sexualidade são pecados que Deus rejeita, porque Deus não criou o homem para viver deste modo. Portanto, quem vive este estilo de vida, uma vida imoral na área sexual, diz Paulo claramente, não herdarão o reino de Deus. Mas logo em seguida ele fala no verso 11, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Paulo está mostrando que muitos membros daquela igreja na cidade de Corinto tinham uma vida imoral, uma vida sexualmente depravada e reprovada pelo Senhor. Mas quando eles conheceram o evangelho do Senhor Jesus, eles foram justificados e santificados. O Senhor transformou a vida deles. E, portanto, a graça que há em Cristo Jesus, ela é poderosa para transformar todas as áreas da nossa vida, inclusive a sexualidade. Diante desta palavra,
o apóstolo Paulo, então, mostra para os Tessalonicenses que a santificação é algo que todo cristão deve buscar e que isto afeta a nossa vida como um todo. A oração dele, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 3, verso de número 13, era para que os cristãos pudessem viver uma vida que agradasse a Deus. E ele diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A oração de Paulo por eles era para que eles pudessem entender as implicações do Evangelho de Jesus para viverem uma vida de santidade no meio de uma cultura absolutamente depravada. Diante desta cultura em volta, uma cultura permissiva, que não via qualquer tipo de imoralidade na prática sexual depravada, Paulo exorta então aos crentes daquela igreja na cidade de Tessalônica para que se abstenham da imoralidade sexual. A preocupação de Paulo ao fazer essa exortação era de que os tessalonicenses pudessem voltar às antigas práticas pecaminosas, ou seja, aos hábitos antigos de uma sexualidade imoral. E veja que Paulo não faz qualquer tipo de concessão a eles. Paulo diz que eles têm que se abster da prostituição, se abster da imoralidade. O que Paulo aqui tem em mente, meus irmãos, é de que há um padrão de Deus na área sexual. Isso é muito importante de nós compreendermos, porque hoje, na cultura que nós vivemos, uma cultura em que valoriza o que você sente, que valoriza o prazer acima de todas as coisas, né? O que é chamado de hedonismo, o prazer pelo prazer, é essa cultura em que nós vivemos. As pessoas acham que não há qualquer padrão moral para a sexualidade. Por isso, precisamos lembrar que Deus criou homem e mulher, e há um padrão de Deus para uma sexualidade que glorifica a Ele como nosso Criador. Quando olhamos para o texto de Gênesis, no capítulo de número 2, verso 24, a palavra de Deus diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, o padrão de Deus de uma sexualidade sadia é homem e mulher desfrutarem da sexualidade dentro de uma aliança, dentro do casamento. Deus criou macho e fêmea. E a sexualidade é entre homem e mulher. Portanto, a sexualidade é heterossexual. Casamento deve ser monogâmico, exclusivo. Deus, quando criou todas as coisas, em Gênesis 1, Deus disse, no verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus criou a sexualidade. Deus é o criador da sexualidade. E a sexualidade foi criada por Deus dentro de um padrão estabelecido por Ele. A sexualidade, então, não é segundo o critério que o homem estabelece, regido pela cultura à sua volta. Mas nós precisamos entender qual é a cultura de Deus que deve nortear a nossa vida em todas as áreas, inclusive na sexualidade. O autor aos Hebreus, escrevendo, em Hebreus capítulo 13,
verso de número 4, Hebreus 13, verso de número 4, nos diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Portanto, um casamento que glorifica a Deus é um casamento onde a sexualidade é uma sexualidade que corresponde àquilo que Deus estabeleceu como um padrão moral para cada um de nós. Homem e mulher casados, desfrutando de uma sexualidade sadia. Uma sexualidade sadia. Paulo, quando fala desta moralidade, ele está tratando ela como uma consequência da obra do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Ou seja, cristianismo não é uma religião de princípios morais que você se esforça por obedecer por você mesmo. Mas cristianismo são princípios morais que você pode vivê-los pela graça de Deus. É um coração transformado pelo Senhor Jesus que reorienta a nossa mente e o nosso modo de viver. É o evangelho que muda a nossa cultura, entendendo como nós devemos viver a nossa vida como um todo, dentro da vontade de Deus. Quando nós falamos sobre uma sexualidade que corresponde ao plano e ao padrão do próprio Criador, nós temos que entender que uma sexualidade que honra a Deus, ela vai além dos atos físicos. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, o verso de número 27 e 28, quando ele disse assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Portanto, uma sexualidade que glorifique a Deus, ela é construída no coração. Não é apenas uma atitude externa, mas é muito mais do que isso. Ela é um cultivo de um santo temor a Deus que começa no nosso coração, que passa pela nossa mente. Portanto, não adianta apenas nós nos abstermos da imoralidade, da prostituição, se nós alimentamos no coração impurezas. Uma vida de santificação que glorifica a Deus vai além então de um ato externo. Ela nasce no coração, do coração daquele que foi transformado pela graça de Deus e que cultiva esse santo temor de viver na presença dele. Devemos fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios, capítulo 6. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: do verso 15 em diante, ele fala assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A obra da graça do Senhor Jesus, a salvação, não é apenas Deus nos dar um lugar onde nós vamos morar eternamente com Cristo e o seu povo. Mas a obra da graça de Deus em Cristo, ela redime a nossa vida por inteiro. Isso diz respeito às coisas do nosso dia a dia, e principalmente aqui no contexto, a sexualidade. O Senhor Jesus, ele nos liberta não só da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. E isto envolve a maneira como nós compreendemos e praticamos a sexualidade. Por isso Paulo diz que é incompatível para aquele que hoje é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que é templo do Espírito Santo de Deus, viver uma vida de imoralidade sexual. Logo depois ele vai dizer assim, no capítulo 10, no verso de número 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui Paulo está falando exatamente da cultura grego-romana e da sua religião imoral, como eu disse, os templos, a deusa Afrodite, as pessoas praticavam a sexualidade, haviam as sacerdotisas cultuais. E por isso Paulo diz que nós não podemos ao mesmo tempo participar da mesa do Senhor Jesus e beber o cálice dos demônios, fazendo uma referência exatamente a essa prática imoral que era feita nos templos pagãos, a imoralidade sexual. Eu quero terminar dizendo, meus irmãos, sobre esse tema, esse assunto que é muito prático, porque Paulo está tratando aqui de questões que eram preocupações que ele tinha sobre como nós devemos viver a nossa vida diante de uma sociedade depravada, imoral, que busca a gratificação pessoal, que busca o sexo como bem supremo, distorcendo completamente o seu propósito original e que não glorifica a Deus. Primeira coisa que eu quero então dizer para terminar esta nossa exposição do texto é lembrarmos que Deus é o criador do sexo. Deus criou a sexualidade. Ela faz parte da nossa vida. Ela é importante e ela tem o seu lugar. E aí precisamos lembrar que Deus criou o sexo para um propósito, e o propósito é nós desfrutarmos da sexualidade dentro do casamento. Dentro do casamento. É no contexto do casamento que Deus será glorificado através da prática sexual. Portanto, devemos fugir da imoralidade. E a palavra de Paulo é abstenhais da imoralidade. Abstenhais da prostituição. Viva uma vida de santificação, porque esta é a vontade de Deus. Isso significa que ter uma vida transformada pelo Evangelho significa viver também uma sexualidade que glorifica a Deus. Assim como em 1960 começou essa revolução cultural que distorceu completamente a visão e a prática da sexualidade, hoje nós podemos dizer que aquele que toma uma posição por Cristo Jesus será uma posição radical, libertária, porque nós estaremos
vivendo contra a nossa cultura. E o Evangelho tem este poder de transformar a nossa mente, transformar a maneira como nós enxergamos todas as áreas da vida, inclusive a sexualidade. Que o Senhor Jesus derrame graça sobre nós, para nós podermos glorificar a Deus. Glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Podermos viver uma vida nesta área tão delicada, mas que também deve ser vivida dentro da compreensão do que o Evangelho traz de mudança para o nosso coração. Possamos viver uma vida de santidade ao Senhor, também em nossa sexualidade, para a glória do nosso Deus Criador. Amém?